O Brasil possui um território marítimo que equivale a quase metade do seu território terrestre. Isso é muita coisa. São 7.400 quilômetros de costa. Seu litoral é rico em biodiversidade, possuindo alguns lugares fantásticos e bem particulares. Pode acreditar. Este é o canal Tem Por Aí, e hoje você vai descobrir algumas das ilhas brasileiras mais distantes do continente. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e ativa o sininho para não perder nada. E bora ver o que tem por aí. Ilha da Queimada Grande. Talvez uma das mais famosas ilhas da lista, a Ilha da Queimada Grande é mais conhecida como Ilha das Cobras. E se você pensa que o nome é porque lá se encontram dezenas de cobras em cada canto, acertou. São cerca de 45 cobras por hectare, ou uma cobra a cada 200 metros. A ilha está localizada a 35 quilômetros do litoral de Itanhaém, no estado de São Paulo. Dentre as espécies de cobras encontradas lá, está a jararaca ilhoa, que possui um veneno terrivelmente potente. Apesar da grande quantidade na ilha, esta espécie está ameaçada de extinção, pois é encontrada somente na ilha. Ilha de Alcatrazes. Situada a 45 quilômetros do litoral de São Sebastião, no estado de São Paulo, a Ilha de Alcatrazes é, na verdade, um arquipélago formado por 13 pequenas ilhas. O local é um paraíso ecológico, de certa forma bastante desconhecido pelo público em geral, pois só foi possível acessá-lo no final de 2018. Antes disso, o arquipélago era acessível apenas para fins de pesquisa e é administrado pelo ICMBio, que tem o objetivo de proteger espécies nativas e migratórias que habitam na ilha. Atol das Rocas. Sendo a primeira unidade de conservação marinha criada no Brasil em 1979, o Atol das Rocas é uma formação circular repleta de arrecifes com uma superfície de 3,2 quilômetros de diâmetro, em uma área preservada de 360 quilômetros quadrados. Está situada a 267 quilômetros de distância do Rio Grande do Norte e a 148 quilômetros a oeste do arquipélago de Fernando de Noronha. Devido à pouca profundidade de suas águas, eram frequentes os acidentes ocorridos por lá. Então, em 1881, foi iniciada a construção do primeiro farol do Atol das Rocas. Ao lado do arquipélago de Fernando de Noronha, o Atol das Rocas é considerado uma das áreas mais importantes para a reprodução de aves marinhas tropicais do Brasil e também é o segundo maior berçário de tartarugas verdes do Brasil. Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um arquipélago brasileiro do estado de Pernambuco, formado por 21 ilhas, ilhotas e rochedos de origem vulcânica. Ocupa uma área total de 26 km², dos quais 17 km² são da ilha principal. Está situada a 545 km da capital pernambucana, Recife, porém está mais próxima do Rio Grande do Norte, a 360 km. É reconhecida nacionalmente como um dos paraísos tropical e um dos melhores pontos de mergulho no mundo. A visibilidade da água pode chegar até 50 metros. A propósito, a temperatura da água do mar varia entre 26 e 28 graus Celsius ao longo do ano. Devido à Segunda Guerra Mundial, em 1942 o arquipélago tornou-se território federal, cuja sigla era FN, passando a servir como base avançada de guerra. Mas voltou à administração pernambucana 4 décadas e meia depois
no ano de 1988. Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Considerado um dos lugares mais distantes do Brasil, o arquipélago está localizado a pouco mais de 1.000 quilômetros de distância do continente. Apesar de pertencer ao estado de Pernambuco, o arquipélago de São Pedro e São Paulo também está mais próximo do estado do Rio Grande do Norte. É formado por 5 ilhas maiores e rochedos. Lá existe uma estação científica, onde a presença humana é constante. É também o único conjunto de ilhas oceânicas brasileiras acima da linha do Equador. Por lá já esteve o célebre pesquisador de natureza britânico Charles Darwin, em uma expedição ocorrida em 1832. Trindade e Martim Vaz. Localizada a pouco mais de 1.100 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo, as ilhas de Trindade e Martim Vaz são o pedaço de terra brasileiro mais distante do continente e estão quase no meio do Oceano Atlântico. Para se ter uma ideia, a África está a 2.400 quilômetros dali. Atualmente, o local possui cerca de 200 espécies de plantas, sendo 15 delas endêmicas, ou seja, ocorrem somente lá, como por exemplo a samambaia gigante, medindo cerca de 5 metros. O local também é o maior sítio reprodutivo de tartarugas verde no Brasil. As duas ilhas possuem juntas uma área total superior a 10 km². As ilhas possuem formações vulcânicas e na ilha de Trindade existe o único resto reconhecível de vulcão no Brasil. Porém, corre um sério risco de desaparecer devido à ação erosiva das águas do oceano. Desde 1957 encontra-se permanentemente habitado, onde é mantido e observado pela Marinha do Brasil. Você já se imaginou morando em algum lugar desses? Praias paradisíacas, sol e quilômetros até a padaria mais próxima? Escreva nos comentários. Até a próxima!